Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Amém? Amém? Amém, Senhor! Meus irmãos, esse tema, família, é muito importante para todos nós, mesmo porque, uma vez que estamos aqui reencarnando, estamos encarnados hoje, de alguma forma vivemos em algum grupo, que nós podemos dizer que é um grupo familiar. Quando nós vamos falar do tema família, existem aquelas pessoas que falam, sim, e eu, que fui rejeitada, que sou criada por uma tia, que hoje eu vivo com pessoas que mal conheço. Hoje nós vivemos no local e com as pessoas que nós precisamos estar. Então nem tudo é como nós queremos, mas certamente é como precisamos. Eu esqueci de pegar o passador. Você me ajuda aqui, amor? Aí essa canastinha, obrigada. Então, seguindo a análise de Emmanuel no livro O Consolador, Emmanuel ele nos diz, quando é perguntado a respeito de qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra, ele, sem dúvida alguma, responde: a melhor escola ainda é o lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Bem, vamos analisar o que Emmanuel está nos trazendo. Quando nós falamos que a criatura deve receber bases de sentimento e de caráter no lar, é porque esses valores são criados pela convivência daqueles que conosco estão naquele local. Então, por exemplo, nós temos que aprender que não estamos sozinhos, porque uma vez, quanto mais nós nos isolamos, maior é o sentimento de egoísmo que desenvolvemos, porque tudo para mim, em primeiro lugar, eu. Mas quando você está num lar, numa família, com determinadas restrições, notem que quando é feita a refeição, não é feita para uma pessoa só. O almoço é para a família toda, mesmo que os entes que compõem aquela família não almocem todos juntos, no mesmo momento, né? Na mesma hora. Mas nem por isso uma mãe, né, vai se preocupar em fazer o almoço só para um, o almoço só para outro. Não. Há um sistema de comunidade. A minha contribuição que eu dou é que hoje eu fiz o almoço para toda a família, não é assim? Ah, mas e aqueles perrengues que a gente passa de manhã cedo, que a gente tem que se aprontar para ir para o trabalho, que aí no banheiro o irmão pegou o banheiro primeiro? Não tem assim? A gente fica agoniado. E essa pessoa não sai nunca desse banheiro, preciso me arrumar. Então, essas situações que parecem para nós besteiras do dia a dia, corriqueiras, vão nos dando mecanismos para que nós saibamos agir fora do lar, numa extensão maior de nós, que é a sociedade, que é a humanidade. Já pensou se eu chego então nos locais e quero que tudo seja para me servir, e não tenho a consciência que se eu estou num local público é para atender todas as pessoas? Aí eu me lembro de determinadas cenas que, assim, num restaurante, a gente às vezes quer ser bem atendido,
Apesar de que aqui, né, em Salvador é bem difícil às vezes a gente conseguir um local que atenda 100% o tempo inteiro. Mas o garçom passa, daqui a pouco a gente está esperando que ele vai vir falar conosco, já vai em outra mesa. E a gente começa a ficar impaciente. Não é possível que não está notando a gente aqui, todo mundo com fome, todo mundo agoniado. Sim, mas se a gente parar com calma e analisar, a gente vai ver que às vezes naquele dia só tem aquele garçom servindo todo mundo. Eu falo por experiência que uma vez eu cheguei no aeroporto e aí estava aquela fila imensa, né, para fazer o check-in, despachar a bagagem. E quando eu fui chegando perto do balcão, um senhor que estava na minha frente começou a discutir com a moça da aviação, e que era um absurdo, que aquele atraso, que isso e aquilo, e soltou os cachorros na moça, que se assim, meu Deus, ela não é a dona da empresa, ela está ali trabalhando, tendo toda a paciência para lidar com os clientes. Ela não vai responder pela empresa, não vai se responsabilizar pelo atraso do avião. Ele então que procure formas de buscar justiça com a companhia aérea, mas a pessoa que está ali à frente, que só está justamente para lhe ajudar, para que a gente vai se descontrolar? Mas esse descontrole não é por acaso, porque a pessoa que age assim na rua, imagine como não é em casa. Então, quando eu me deparo no dia a dia com pessoas que estão altamente descontroladas, eu fico pensando, imagine isso em casa. E o que é que faz nutrir esse comportamento dentro de casa? O que é que levou a essa pessoa a ser assim? A não ter limites, a não respeitar os outros. Então, essa é uma grande verdade que Emmanuel nos traz. O lar, sim, é o início de uma formação do nosso caráter. Nós vamos nos basear nos valores daqueles que convivem conosco, nem sempre nos valores de um pai e de uma mãe. Sabe aquela coisa que todo mundo aqui está encarnado porque teve um pai e uma mãe que nos gerou, mesmo que nós não convivamos com eles. E aqueles que convivem com o pai e com a mãe, mas que daria a vida pela avó, mas pelo pai e a mãe não. Faria tudo pela tia, mas pelo pai e a mãe não. Não é assim? Tanto que Kardec vai abordar no Evangelho segundo o Espiritismo o item ingratidão dos filhos. Lá onde nós temos o capítulo 14, honrai pai e mãe. Ele aborda isso. Porque nós, quando temos a nossa prole, os nossos filhos, a princípio, como eles dependem de nós para sobreviver, porque a criança, principalmente o neném, bebê, nós temos que alimentar, senão vai morrer de fome. A criança não tem como se sustentar com 1, 2 anos de idade, tudo depende da gente para dar banho, para ter higiene. Tem aquela dependência de nós. E aí, isso cria um certo controle de quem está criando. E quando aquela criança vai crescendo e vai tendo opinião própria e vai agindo conforme a formação, o caráter que ela está desenvolvendo, isso muitas vezes faz com que não seja em conformidade com os nossos pensamentos. Por quê? Somos individualidades, somos espíritos, e cada um de nós tem uma história espiritual diferente. Então eu não posso olhar para meu filho com limitações de que ele só sabe o que aprendeu nesta encarnação. Muitos atos, atitudes que ele vai ter no dia a dia é baseado em uma carga de informações que já teve em vidas anteriores. Mas a gente se atenta para isso no dia a dia? Não. A gente não se atenta.
E aí, essa falta de controle, que a gente olha assim, não estou podendo mais controlar, começa a dar desespero e vem os conflitos. Como lidar com isso? Prosseguindo sobre a origem da família, o Instituto da Família, ainda é Emmanuel que está falando, né? Quando perguntam, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Há um planejamento antes de estarmos aqui, na família? Ele diz, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, tem origem na esfera espiritual, sim. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, na espiritualidade, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, o que é que ocorre? Quando dizem, né, que todos nós, quando estamos numa família, é porque já tivemos histórias anteriores com aqueles membros. Sim, basicamente é isso que ocorre. Porque os espíritos acabam reencarnando sequencialmente no mesmo grupo familiar. Até porque, numa encarnação, você pode ter uma determinada situação com um irmão e que ele venha depois como sua filha, seu filho, seu marido, algum outro parentesco, para que você reajuste aquilo. Entretanto, nós temos também alguns visitantes na nossa família. Uma família que é bem estruturada, uma família que possa dar determinados valores para um espírito que constantemente está se equivocando, a espiritualidade trabalha em tirá-lo daquele grupo familiar que ele vem reencarnando e colocar em outro. Porque esse outro terá condições de melhor conduzi-lo nos valores morais. Aí, muitas vezes a gente vê essas pessoas como até ovelhas negras no seio familiar. Vira, como é que pode? A família é toda assim, mas fulano é completamente diferente. Fulano está conosco para que nós possamos contribuir na formação moral dele. Todas as situações são assim? Nem sempre. Quando a gente fala em termos de crescimento, evolução espiritual, nós temos várias situações. Várias situações. Cada caso é um caso, até porque acabei de falar antes do que nós somos individualidades. A minha necessidade de crescimento espiritual é diferente da sua, é diferente da sua, é diferente da sua, a sua é diferente da dele. E por aí vai, porque cada um de nós temos necessidades próprias nessa vida, que dirá espiritualmente. Não é? Então, há uma organização espiritual, no sentido que nós acabamos reencarnando naquele seio familiar em papéis diferentes, como a espiritualidade pode trabalhar o nosso recambiamento para outro grupo. E depois também podemos voltar para a família, os espíritos que constantemente nós simpatizamos e estamos reencarnando. Então, pode haver esse intercâmbio. E há certamente essa organização. A família, no caso, em termos de reencarnação, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos esclarece que, através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação. Claro, nós precisamos hoje ainda, para reencarnar, pelo menos as células reprodutoras do homem e da mulher. E aí nós vamos, a partir da nossa reencarnação, uma vez que nós depois nascemos e estamos aqui, encarnados, o que é que ocorre? Podemos estar ajustados em vários tipos de família. Então, nós hoje temos famílias como famílias homoafetivas, em que pessoas homossexuais constituem uma família muito ajustada e equilibrada. Nós temos famílias que são criadas em termos de grupos sociais. Às vezes ninguém tem parentesco consanguíneo ali,
mas acabam uns aos outros se ajudando, se ajustando, ao ponto eu já vi no meu trabalho de uma vizinha querer adotar a outra, porque ela já estava com problema de saúde, precisava que alguém se responsabilizasse. Então, e eu fico pensando, sim, e a família consanguínea dessa criatura está onde? Né? Mas não, às vezes o nosso próximo não é nem tão próximo, não é aquele que está dentro de casa, às vezes o nosso próximo está até fora de casa. E principalmente pelos desajustes comportamentais que nós temos hoje no dia a dia, no cotidiano, diante das nossas atividades profissionais, das nossas ocupações. Muitas vezes estamos ausentes do nosso lar. E aí ele fala que, consoante as leis divinas, possibilita então o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Então, um dos maiores papéis da reencarnação para a nossa evolução são os ajustes desses relacionamentos. Por quê? Como que eu vou saber que eu preciso desenvolver a paciência se eu não tenho alguém realmente me tirando do sério? Como? Então, justamente me relacionando com outras pessoas, aquela pessoa se torna meu espelho. Porque a depender do que me incomoda nela, é algo que eu devo reajustar em mim. Por exemplo, há situações que nós usamos muito a palavra, né, karma, que acabamos criando determinados karmas, ou seja, situações de reajustes. Eu trago aqui um caso do livro Missionários da Luz, o caso de Adelino, a esposa dele Raquel, e Segismundo. Adelino e Raquel eram casados, bem casados até, e Segismundo se apaixonou, se enamorou de Raquel, ficou encantado e queria tê-la como esposa. Sendo, no caso, que tinha negócios com Adelino, acabou que Segismundo deu um jeito de se livrar do amigo. Matou Adelino. Raquel amava o marido e com essa morte do marido ficou completamente desajustada. Rejeitou Segismundo e acabou depois indo parar num prostíbulo, vendendo o próprio corpo. Então, aquela situação para Segismundo foi terrível também, porque ele, além de ter causado um crime, matado o amigo, não ficou com a mulher que ele amava. E quando ele desencarna, chega no mundo espiritual, todo mundo desencarnado, a situação é que tanto Adelino como Raquel estavam assim, odiavam Segismundo. Mas uma vez que eles já reencarnaram, Adelino e Raquel, e se encontram aqui na Terra e começam um relacionamento, casam-se, têm um filho, e é necessário ajustar a situação com Segismundo, que Segismundo ficou nas trevas durante muito tempo até ter auxílio espiritual. Quando ele tem um auxílio espiritual, viram para ele: olha, Segismundo, para ajustar essa situação entre Raquel e Adelino, seria o ideal que você reencarnasse como filho deles. Então, por isso o esquema do passado. Já pensou? Eu pegar um filho, estou aqui ninando meu filho pensando, esse daqui deve ter me matado 3 reencarnações. Não posso, né? Por isso que a gente tem que esquecer, para a gente olhar, coisa fofa, coisa linda, mesmo que tenha me matado 3 reencarnações atrás. Fofo, lindo, lindo, não é isso? Para que nós comecemos do zero, nessa atual encarnação. E aí, Segismundo tudo bem, bora, vou reencarnar então como filho de Segismundo, de Adelino e Raquel. Só que o que é que acontecia? O casal, para ver a concepção, precisava daquele momento íntimo, claro, e não estava ocorrendo. Por quê? Todas as vezes que eles começavam a se aproximar, Segismundo ficava na expectativa
de haver o ato sexual e ele conseguir pela concepção reencarnar. E Adelino sentia a presença desse espírito, que ele tinha como inimigo, já que matou na outra encarnação. Era responsável pela sua morte. Então ele rejeitava e acabava que afastava-se da mulher. Então olha que situação. O espírito querendo reencarnar, mas o casal não conseguia consumir o ato sexual. Aí a espiritualidade teve que fazer o seguinte trabalho. Todas as noites, quando o casal dormia, eles emancipavam a alma, ou seja, os laços se afrouxavam e eles iam para outra dimensão, a dimensão espiritual, e os mentores iam conversar com cada um deles. Interessante. Raquel já estava decidida, tudo bem, quero recebê-lo, eu já o perdoei, mas Adelino ainda estava bem teimoso, com medo de receber Sigismundo como seu filho. Depois de vários encontros, finalmente ele cedeu, tá, tudo bem. Há um perdão espiritual, os espíritos se encontram no mundo espiritual, Sigismundo, Raquel, Adelino, então há esse ajuste no mundo espiritual, mas isso não quer dizer que fatalmente irá ocorrer depois que ele tiver reencarnado. Porque nós vamos sentir determinadas situações que repelimos aquele que está conosco. E por isso que no Espiritismo nós trabalhamos isso através da caridade. Porque nós temos paciência, amorosidade, compreensão para aqueles que realmente nós notamos que estão fugindo completamente à regra no dia a dia. É uma forma de caridade. Nós entendermos as nossas diferenças. Nós orientarmos, mas não manipularmos, não obrigarmos. É orientar. Só sei que acabaram reencarnando, né? O Sigismundo reencarnou como filho deles e tudo seguiu para o reajuste. Então, nossa convivência em família dá essa oportunidade de resgatarmos esses laços, de reajustarmos determinadas situações. E também a reencarnação. Tem uma pergunta, ainda lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu trago aqui. A reencarnação destrói os laços de família? No Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro que não. Porque nós, imagine, no dia a dia, naquela batalha, você praticamente brigando com o irmão, com tia, com a avô, seja lá com um ente familiar, você fica pensando, bem, isso vai fazer com que eu me afaste dele, talvez encarnado, mas desencarnado não. Porque eu gosto muito de lembrar, da mesma forma que o amor nos une, o ódio nos vincula. A gente não pode esquecer disso. Então, da mesma forma que criamos simpatias e queremos estar com aqueles que gostamos, nós, quando desenvolvemos as antipatias e não trabalhamos isso, acabamos criando determinados conflitos que fazem com que nos atraiamos no mundo espiritual. Então, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destruiriam. O que é que está querendo dizer no Evangelho? Que se nós não reencarnássemos, é que não teria sentido. Já pensou? Você aguentar aquela criatura te enchendo a encarnação inteira, desde a infância, cresce com ela e depois não tem uma forma de... morre todo mundo e fica por isso mesmo. As atrocidades que o outro faz, não tem reajuste nenhum? A reencarnação é a resposta. Se não, imagine, você passa a vida toda fazendo bem, a pessoa passa a vida toda fazendo mal e depois acaba tudo pronto. Não tem sentido. E aí no Evangelho nós vamos
através da experiência do próprio Jesus, que Ele nos traz os seus ensinamentos, verificar que a reencarnação é uma realidade. E é a maior forma de justiça que nós temos, justiça divina. Então, meus amigos, a família que nós temos, geralmente os nossos familiares são pessoas com as quais combinamos bem, por uma questão de afinidade, e às vezes reencarnamos várias vezes com aquelas pessoas que nós temos afinidade, ou pessoas que são bem diferentes de nós, porque é necessário essas pessoas com as diferenças para que elas nos testem. Elas testam nossas virtudes ou nos ensinam aspectos diferentes da vida. São as nossas diferenças. Imagine, a gente está num trabalho e a gente vê que as pessoas têm formas diferentes de exercer determinadas atividades. E quando você percebe que uma está tendo uma produtividade maior, você tenta seguir o exemplo. Quando nós entramos numa escola, o professor que tem mais sabedoria, mais experiência, o que é que a gente quer? A gente quer aprender com ele. Quer dizer, às vezes pela idade a gente nem quer tanto assim. Mais tarde que a gente vai ter consciência que teríamos que aprender tudo o que fosse possível com aquela criatura. Também nossos familiares são pessoas às quais estamos ligados de vidas anteriores, porque devemos ligar a elas ou elas a nós, por uma questão de reajuste e reconciliação. E são pessoas que precisam de nós, a quem podemos ajudar com o nosso amor e entendimento, como uma oportunidade de nós servirmos. Por quê? No maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos, para nós amarmos, nós temos... Como é que eu demonstro amor? Servindo. E como é que eu posso servir? De várias formas. Até na simples forma de ser mais compreensivo, de poder escutar. Isso faz parte. Tem uma experiência que eu posso trazer de família, por exemplo, um casal que eu conheci, e durante muito tempo nós conversávamos, e eu até invejava um pouco eles, que eu achava assim, né, um casal exemplo. Ele juiz, ela professora, e 3 filhos lindos. Eu, nossa, que coisa linda, como eles são felizes. Até que um dia ela veio falar, poxa, eu estou encantada com a pessoa, já saí com ele algumas vezes. Você está traindo seu marido? Aí ela, Karina, você não sabe como minha convivência com ele é difícil. Eu achava que ele fosse um anjo, e lindo ainda por cima. Aí quando ela me falou com quem que ela estava saindo, é que eu tomei um susto maior ainda, porque era uma criatura que eu achava tão feinha, tão sem graça. Aí eu falei para ela, vem cá, o que você viu nele para chegar ao ponto de estar traindo seu marido? Aí ela virou assim, ele me escuta, ele me faz companhia, ele é presente, e meu marido não é. Aí é que eu fui entender que o marido dela viajava muito, porque ele dava palestras em vários locais do Brasil, né, do país. Que quando ele estava em casa, ela veio me falar, olha, ele quando está em casa, ele só quer fazer as coisas do trabalho dele. Ele não dá atenção às crianças, ele não conversa comigo. Outro dia eu fui dar uma opinião sobre política, ele virou, cala a boca que você é um ignorante nesse segmento. Aí conhece uma pessoa que escuta, que pergunta, que quer ouvir. O rapaz se preocupa até com meus filhos, Karina. Eu falo sobre a escola das crianças, eu falo sobre as dificuldades que eu tenho dentro do meu seio familiar, e tudo ele me compreende. Aí eu virei assim, como é que eu vou contra-argumentar? Né? E eles acabaram se divorciando. E foi muito feio essa situação, porque
Mais uma vez ele ausente de casa, viajando. Quando ele retornou, ela tinha viajado com o namorado dela, o amante, né? Ela tinha viajado e tinha deixado 2 sacolas de roupa do marido no hall, né, do edifício, com um bilhetinho, com um envelopezinho e um bilhetinho dentro dizendo: quando você abrir, leia o nosso contrato de divórcio. Ela já tinha, enquanto ele estava fora, procurou um advogado, fez tudo, né, para fazer um divórcio amigável. Aí eu vi que, meu Deus, que situação. Ela virou assim: olha, foi a melhor forma que eu tive como falar para ele que tinha acabado, não tinha mais chance. Não tinha mais chance. Mas o que é isso? É aquela convivência que a gente passa o dia inteiro fora. Vai para a aula, vai para o trabalho. Só que a gente chega em casa e continuamos conosco mesmos. A gente não presta atenção no outro. Então a gente quer o nosso espaço. Eu quero deitar, eu quero tomar meu banho, eu quero comer, e me deixe quieto resolvendo minhas coisas. Não. Agora você chegou num ambiente que você tem que se dedicar ao outro. Você tem um outro grupo. Quando a gente chega no trabalho, a gente não tem que fazer nossas tarefas, a gente não tem que ser cordial com os nossos colegas. E por que com a família é diferente? E foi esse isolamento que realmente acabou com essa estrutura familiar. Depois eu fui entender que ele passou por situações muito difíceis. Ele só conheceu o pai aos 8 anos de idade. Então a gente vê que determinados desajustes acabam sendo assimilados desde a infância. E que isso pode levar a consequências para toda uma vida. Eles já divorciados, ele ficou muito mal e começou a repensar vários pontos da vida dele. E uma vez ele me procurando, falou comigo: olha, as crianças vão estar lá no meu apartamento esse final de semana e tudo. Vá lá, que você gosta tanto deles, para ficar um pouquinho com eles. Aí eu fui. Quando eu fui, acabei conversando com a babá que ele contratava só de 15 em 15 para ficar com as crianças. E eu falei: sim, o que é que ele tem feito com os filhos? Aí ela virou para mim: ele não faz nada. Os meninos vêm para cá, passam o dia do apartamento, descem lá embaixo, vão no playground comigo, depois sobem, comem, tomam um banho e tudo, ele já manda dormir. Aí ele não leva os meninos no shopping, não leva para um lazer, uma praia, nada, Karina, nada. Ele fica no canto resolvendo as coisas dele e as crianças. Quer dizer, um padrão se repetindo. O que ele fazia com a esposa. Aí eu fui tentar aconselhá-lo. E a gente tem que ter muito tato com as pessoas quando a gente vai falar, né? Eu não ia dizer: sua mulher te deixou por causa disso. Então eu falei para ele: olha, agora você está tendo a oportunidade de passar mais tempo com os seus filhos. Eles, quando vêm para cá, vêm só para ficar com você. Eles não vêm mais para nada. Por que você não aproveita e sai com eles? Leva na sorveteria, leva no shopping, né? Faz algum programa com eles. Aí ele virou assim: eu não tive isso na minha infância e nem por isso virei um marginal. Por que eu tenho que fazer isso com eles? Aí eu virei assim: meu Deus, precisa de muita oração. Muita oração. Porque a gente às vezes quer exigir das crianças uma maturidade que elas ainda não têm condições de dar. Não tem. Hoje, graças a Deus, ele eu acabei apresentando a ele um psicólogo. Ele quis ter ajuda, fez algumas sessões, gostou, foi se adaptando. Hoje está mais sociável, hoje já leva as crianças para parquinho, né, lá na Pituba, já sai. Quer dizer, já está passando por uma transformação, mas foi necessário muita dor para aprender. E eu fico observando que nós vamos para o centro, temos contato com essa doutrina maravilhosa, que é esclarecedora, que é consoladora. Fazemos evangelho em casa, no lar, lemos o evangelho, estudamos o livro dos Espíritos. Sim, e tudo isso que a gente acha que aprendeu, porque se não bota em prática é porque não aprendeu. Porque só sabe, mas não aprende.
Está fazendo o que com essas informações? Só achando bonito? Só achando que é coisa de espírito? Se lembrar que somos espíritos? Bem, nós temos duas espécies de família. Nós temos a família espiritual e a família carnal, que é a família que estamos inseridos no momento enquanto estamos encarnados. E eu inseri a família espiritual até nas minhas orações. Porque a gente fala assim, família espiritual, e acha que isso está muito longe, né? Então aonde? No além. No além aonde? No além aqui. Tem muitos familiares nossos que estão conosco hoje aqui, no centro. Eles nos acompanham, eles estão dentro dos nossos lares. Eles estão nos nossos sonhos. Estão conosco o tempo inteiro. Então, aqueles entes familiares que estavam encarnados e desencarnaram, foram para o mundo espiritual, mas não deixaram, eles não romperam o vínculo conosco. O vínculo é mental, o vínculo é emocional, é sentimental. Então, todos nós vamos voltar para casa, todos nós vamos voltar para o mundo espiritual. Nós nascemos, nós morreremos. Eu não estou falando nenhuma tragédia. Um dia isso vai acontecer. Ou tem alguém aqui que está pensando que não vai desencarnar? Vamos. Isso é lógico. Então, nem pense que eu estou tocando terror. É fato. Né? Sim, aí eu desencarno, vou para o mundo espiritual, mas continuo fazendo parte da sua família. O vínculo prossegue. E eu fazendo o evangelho no lar, né? Meu pai veio me falar que ele perdeu um irmão na adolescência. E, ó, minha filha, que eles não são espíritas, e eu estava falando agora há pouco, né? Que eu consegui a vitória de implantar o evangelho no lar, na casa deles, há 2 meses. E eles, curiosos, sempre me fazem perguntas. Aí meu pai virou: minha filha, me diga uma coisa. Meu irmão desencarnou quando era adolescente, ele era mais velho que eu. Mas isso já tem mais de 40 anos e eu continuo orando por ele. Eu faço minhas orações. Mas agora, diante do que você está me falando, meu irmão poderia estar, já ter reencarnado, né? 4 décadas? Com certeza, meu pai. Essa possibilidade sim. Sim! E como é que ficam minhas orações? Aí eu continuo chegando até ele. Porque quem recebe a oração é o espírito, encarnado ou desencarnado. E a oração é boa em qualquer situação. Quem não tem problema aqui? Eu tenho. Eu sou cheio de problemas. Aí a gente pensa que o orador é um exemplo, né? Não, o orador está pagando penitência para estar aqui na frente tentando dar o exemplo. Todo mundo tem problemas. Todos nós temos algo para aprender, para reajustar, para crescer. Todos. Eu desencarno, vou ficar sem problema? Meus problemas terminam? Não. Continuo com problemas. Tenho que fazer meu reajuste do mesmo jeito. Tenho que crescer espiritualmente, ou aqui ou lá. Então, aí eu falei para ele: continue orando, meu pai. Porque se ele estiver no mundo espiritual, suas orações são um bálsamo para ele. Ele está recebendo com alegria. Se ele já estiver reencarnado, tenha certeza que essas orações, inclusive, contribuem até para que os espíritos benfeitores que estão ajudando nessa encarnação, que o amparem. Porque sabe que tem alguém que tem amor por ele, velando por ele. Então até o espírito protetor, nosso anjo guardião, fica assim: poxa, olha, seu irmão te ama. Então, emanando as vibrações de amor. E nós nos unimos tanto por laços de simpatia. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ótimo, por simpatia é maravilhoso, né? Mas também temos o contrário, como eu já falei e bati bastante.
Também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, diante do exemplo que eu dei até da minha amiga e do meu amigo, aquele que tem uma companheira que está realmente subindo pelas tamancas, aquela que tem um companheiro intransigente e chato, cheio de defeitos, como se fosse uma pessoa perfeita, tenha mais paciência, faça as suas orações, se pegue com o Evangelho, porque se você não se der essa chance de se trabalhar esse relacionamento agora, claro, até o que for suportável, porque chega um ponto que a relação realmente tem que ser rompida. Porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e não para nos colocarmos em uma situação que temos que ser martirizados. Até a própria Joana de Ângeles defende isso. Então se dedique, porque de alguma forma, se a gente não resolve agora, a gente na próxima encarnação você vai ter o mesmo marido, você vai ter a mesma esposa, porque vai precisar fazer o reajuste, não é não? Eu me lembrei até um caso que tem em nosso lar, que o próprio André Luiz, no diálogo com a mãe, um espírito muito elevado, superior, vivia em outras esferas, muito mais acima de nosso lar, da colônia. Ela conversando com o André, minha mãe, me diga uma coisa, que bom que você estiver aqui, e meu pai, tem notícias de meu pai? Aí, ela, meu filho, eu tenho tentado ajudar o seu pai e não consigo, mas estamos já elaborando uma forma de ajustar a situação. Por quê? O pai de André Luiz, enquanto estavam encarnados, o ser familiar, André Luiz, a mãe, o pai tinha 2 amantes. Então se relacionava com essas 2 mulheres fora do casamento. Depois que desencarnou, foi para um lugar trevoso e com elas. E a mãe de André Luiz, todas as vezes que tentava socorrer o ex-marido, o pai de André Luiz, não conseguia ter acesso porque também tinham as 2 mulheres. Aí ela falou, bem, chegamos a uma forma que vai dar tudo certo. Eu vou voltar à Terra, vou reencarnar, seu pai também. Só que agora nós vamos receber as 2 amantes dele como nossas filhas. Imagine. Eu cheguei realmente só um espírito muito evoluído para pensar isso. Não tem nada não, ele me traiu a vida inteira com essas 2 aí, mas eu reencarno e vou ter elas como minhas filhas, que eu vou tratar super bem, vou dar tudo que eu posso para elas. Que situação, né? Então, assim é a nossa conduta espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, lá no capítulo 14 ainda, amai vosso pai e vossa mãe, ele diz que, desde pequena, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, egoísmo e orgulho, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Então, é orientar a criança na convivência com os diferentes, aceitando as diferenças, ajudando o coleguinha, dividindo os brinquedos, tendo essa postura, verificando esse comportamento na criança. E importante demais é colocarmos nossas crianças na evangelização infantil. Tem alguns pais que dizem, acho que é muita forçação de barra, porque a criança depois cresce, ela tem que escolher a própria religião, pode ser que ela não se identifique com o espiritismo, então deixa para ela resolver isso mais tarde. O resultado é um descontrole total. Então a evangelização vai dar uma base cristã à criança, dos valores morais, que mais tarde, mesmo que ela migre para uma outra religião, ela não vai perder. Ela não vai perder. E isso faz parte da responsabilidade, porque ser pai e mãe é missão.
E caminhando para o finalzinho. Tá certo esse relógio? Tá parado. Ah, tá. Eu estou ouvindo aqui. São 5 para as 5. Como estamos aí de horário, então? 8h15. Ah, tá dentro. Eu pensei que... Tá dentro do horário. Pronto. Então, a família, segundo André Luiz, né, no livro Nosso Lar, quando ele está com o Clarencio, na presença de Clarencio, Clarencio vem e fala isso para ele. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Ou seja, tem situações que no mundo espiritual não vão exigir muita coisa da gente, mas encarnado sim, com certeza. Até porque no mundo espiritual eu não tenho como ser mãe, porque eu não vou parir um espírito. Os espíritos são criados por Deus. Simples e ignorantes, né? Então, mas aqui na Terra, imagine, eu posso gestacionar, ter dentro de mim um grande inimigo do passado, só com a reencarnação, só com a vida na matéria que eu vou possibilitar uma coisa dessa. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula, sem barganha. Ah, eu vou ser bom para ele porque ele é bom para mim. Não, eu tenho que ser bom para as pessoas, boa para as pessoas ou bom para as pessoas o tempo inteiro, para qualquer um. Para aquela pessoa que te sorri, te dá bom dia. Para aquela pessoa de cara fechada que te ignora. Por quê? Não é a má conduta do outro que vai modificar os seus valores. Porque senão você não construiu esse valor dentro de si. Ainda, nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, quando chega numa zona sombria, em que parece até um lugar cheio de cavernas, e ele encontra com outras pessoas que tinham cometido suicídio também, outros espíritos, cada um com seus dramas existenciais, e você percebe que quando eles se encontram, cada um está no seu próprio problema. Ah, eu cometi o suicídio, ou seja, a razão de eu ter cometido o meu suicídio é muito mais importante do que a sua, Ficavam assim. Quando eles chegam no Hospital Maria de Nazaré, é que os mentores começam a trabalhar esse reajuste e eles vão se abrindo uns com os outros e verificando que até para trabalhar em equipe, eles precisavam dos companheiros. Até para você iluminar determinados setores que entravam, precisava da contribuição de todos. E aí eles foram dando importância uns aos outros. Como se dá então esse progresso por meio da família? Bem, é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Eu botei até ali para lembrar a família Chico Xavier. Tem um depoimento de Chico Xavier, um livro chamado Evangelho de Chico Xavier, né? E ele fala que achava que o pai era uma pessoa muito rígida, muito rigoroso com ele, mas que só mais tarde, quando ele já era mocinho, que ele frequentava o centro, o pai não era espírita, mas cobrava inclusive a frequência de Chico no centro espírita. Você foi hoje, meu filho? Aí ele, meu pai foi o primeiro que me ensinou a ter disciplina, a ter responsabilidade.
com todos os defeitos que Chico achava que o pai tinha. Por quê? Nós queríamos um colo, né? Amorosidade, carinho. E ele tinha isso com a mãe e perdeu a mãe logo cedo. Depois o pai casou-se de novo com Cidália. Ele teve a oportunidade de ter esse carinho de Cidália também, que também desencarnou. Aí ele disse: e minha tia? Não sei quem teve aqui acesso ao filme, né, que mostra a vida de Chico Xavier. Ele tem uma tia que na infância enfiava garfos nele na barriga quando ela julgava que ele deveria ter feito algo errado. E muitas vezes, sem motivo, também molestava o Chico com esses garfos. Tanto que ele chega na casa da Cidália, quando o pai começa um relacionamento com Cidália e resolve casar-se e juntar as famílias, porque Cidália era viúva, tinha filhos do primeiro casamento também. Quando ele chega com os meninos, Cidália observa a barriga de Chico toda cheia de cicatrizes e furos. Aí você fala, uma criança que foi maltratada assim na infância. A gente vê aí tanta criança desajustada e pensa, nossa, deve ter sofrido horrores na infância. E, no entanto, não é. É nós sabermos ressignificar e saber o que é que queremos em nossas vidas. Chico já tinha valores sedimentados dentro dele. Nem essas tragédias que ele passou, como também decepções até na vida adulta, desvirtuaram os valores morais dele. Eu conversando com meu pai, eu acho um absurdo um professor ganhar tão pouco e uma pessoa que trabalha na Assembleia Legislativa, que trabalha lá nos corredores, ganha 30 mil reais por mês. Eu sim, mas meu pai, se você ganhasse esse valor fazendo o que ele faz, certamente o senhor não seria meu pai. Porque se o senhor convivesse bem com essa ideia de na maracutaia ganhar dessa forma e vivesse tranquilo, de consciência tranquila, eu ia dizer, poxa, infelizmente não são os valores que eu gostaria que meu pai me ensinasse. Então é muito melhor a gente trabalhar de uma forma digna, ganhar mesmo pouco, mas ter uma vida digna, do que se aproveitar dos outros, né, em prol. Quantas pessoas não poderiam estar sendo beneficiadas desse dinheiro que é desviado para os super salários, para a corrupção? Tem pessoas que morrem no silêncio da dificuldade. Então, se a gente tem consciência disso, que se eu estou tirando de algum lugar, vai fazer falta lá. Por que eu tenho que fazer, se eu sei que é errado? Então, tem determinadas situações que nós já temos maturidade espiritual e moral para saber como agir. Para saber como agir. E, purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. E tomem cuidado os homens, viu? Porque pelo menos na literatura, sempre que eu leio, os homens estão em desvantagem espiritual em relação às mulheres. Você vai lá e lê o livro há 2000 anos, Emmanuel e Lívia. Lívia desencarna, vai para um lugar recepcionada por anjos, tem festa, tem tudo no mundo espiritual. Emmanuel desencarna já recebendo a notícia que vai ter que reencarnar várias vezes para alcançar o status espiritual que a mulher dele já tinha alcançado. Vou falar para a gente, né? Acabei de dar o exemplo da mãe de André Luiz, um espírito de alta envergadura, e o pai está onde? Lá na treva, né? Então tenhamos cuidado. Família é uma micro-humanidade, como eu comecei aqui a falar para vocês. Nós começamos o nosso treinamento nessa micro-sociedade. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, que é feita aos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, uma volta com toda a força, uma predominância do egoísmo. Então, a família é uma entidade
muito forte que nós temos que preservar. Até aquelas pessoas que falam, mas eu fui rejeitada, fui parar no orfanato, ninguém me quis. Não, quis sim, tanto que você foi escolhida e você hoje está aqui, está conosco. E eu costumo dizer que aquele que é adotado ainda é um privilegiado e não um azarado. Porque depois que nasceu e já está em determinada idade, vem alguém e fala, eu te amo, eu te quero e você será meu filho. Às vezes tem outras pessoas que reencarnam aqui até por caso fortuito, um pequeno namoro e tudo, pá, puf, veio, né? Então, o Joana de Ângeles fala, se esse filho tiver que ser seu, ele vem de qualquer forma. Ele não só vem pela adoção ou de formas naturais, mas às vezes é aquela pessoa que vem parar dentro da sua casa, é um sobrinho que vem do interior e fica aqui para estudar e se torna um filho. É porque já estava tudo organizado para que ele estivesse com você. Pois é, meus irmãos, então, não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem, a cavaleiros de todos os embaraços, diante de tudo que nos acontece, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Comecemos desde já a valorizar os nossos entes familiares, a valorizar aquele ente familiar que é um espinho para nós, aquela dificuldade, a compreender, olhar para esse parente já pensando assim, é porque nós somos diferentes. Imagine quantas pessoas nós não incomodamos. Eu sei que incomodo muita gente. E pessoas que eu não conheço, não tenho intimidade, mas quantas são aquelas que fazem logo um pré-julgamento de nós sem nem nos conhecer? São várias pessoas. Quantas são aquelas que não têm esclarecimento da doutrina espírita? Milhares, e por isso mesmo eu vou rejeitá-las do meu convívio? Não. Pelo contrário, a gente vai agir dando exemplo. E por fim, essa mensagem de Paulo, para fechar, dentro do horário que eu não sei aqui, esse relógio do além, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a família que Paulo nos chama a atenção, a família da fé, aquela que, principalmente hoje, nós podemos dizer que nós adentramos no centro, convivemos, fazemos trabalhos, né, de estudo em grupo. Eu me lembro que a primeira turma que eu peguei num centro espírita para dar aula de ESD, eu virava assim, eu quero saber o nome de todo mundo. Aí no primeiro dia, aquela sala lotada, aí eu, vamos ver quantas pessoas tem aqui hoje, 72. Eu, meu Deus, como é que eu vou saber o nome de 72 pessoas? Aí uma colega minha virou assim, não se preocupe não, Karina, você tem 3 anos para isso. Eu, meu Deus. Então, de alguma forma a gente tem que tentar, a gente tem que começar, a gente tem que valorizar. Então, desde o pequeno gesto de ser cordial, de ser atencioso, de ser generoso, de lembrar sempre que não é o equívoco do outro que vai me tornar uma pessoa pior. Nunca, nunca. As pessoas que eu me deparo na rua e que eu vejo que são pessoas difíceis, eu lembro de Jesus. Eu lembro de Jesus andando pela Galileia, com aquelas pessoas cheias de equívocos, aquelas pessoas com um passado tenebroso. E ele em nenhum momento julgava ninguém. Sejamos assim, exemplos do Mestre. Muita paz a todos.